Eu salvo os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Louvamos a Deus pela alegria que Ele nos concede de estarmos aqui juntos hoje mais uma vez para ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Palavra que traz vida para nós, ok? Então você hoje aqui, você tem a certeza de uma coisa: se você tiver um coração ligado naquilo que Deus tem para você, a sua vida vai mudar, vai melhorar a partir de hoje. Mas por favor, preste atenção, não perca, não deixe nada distrair você, porque Deus tem algo para falar para nós hoje. Amém. Abra sua Bíblia. Primeira carta que Paulo escreveu, a carta aos Efésios, capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 3. Aleluia. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, e nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Pode sentar. Realmente nós agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele concedeu de dar ao Weber a oportunidade de estar conosco esses dias de férias que ele teve ali na empresa que ele trabalha no Brasil, e nos dando a alegria de estarmos juntos. E na verdade ele está nos ajudando a conhecer lugares que nós nunca fomos. Porque a gente, ao levá-lo para conhecer, acaba que a gente também conhece lugares que a gente não conhecia. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu filho, que é o primogênito, e ele sempre foi bênção na nossa vida, sempre nos deu alegria, muito estudioso, gosta mesmo de estudar. Não puxou o pai, porque o pai é meio preguiçoso para estudar, mas ele gosta, né? E nós louvamos a Deus pela vida dele, agradecemos a Deus por essa oportunidade que temos
de tê-lo do nosso lado, conosco aqui no Japão, depois de 15 anos. Né? Depois de 15 anos que nós estamos aqui, que ele pôde vir pela primeira vez nos visitar. E isso nos traz alegria também, e com certeza ele também vai voltar para o Brasil quando acabar o tempo, vai voltar alegre por ter tido a oportunidade. Nós louvamos a Deus por isso. Aleluia. Amados, a palavra que foi lida, ela nos faz refletir a respeito sobre as coisas que nós podemos imaginar. Quais são os motivos que nos fazem felizes? O que realmente podemos colocar diante de nossa vida para meditarmos e ficarmos alegres, ficarmos felizes? Muitas pessoas imaginam-se felizes se houver alguma conquista em sua vida com relação a uma prosperidade, a alcançar uma profissão, ao conquistar certas heranças ou certos bens materiais aqui na terra, para desfrutar. Não é ruim. Ninguém pode achar que poder desfrutar de bens materiais é uma coisa ruim, chata. Não, é ao contrário, é muito bom. Mas nós sabemos também que tudo isso acaba um dia, não é verdade? Tudo é passageiro. Por mais tempo que nós possamos ter ou permanecer, um dia acaba. Um dia acaba. Nós conhecemos pessoas que eram novas, eram crianças, hoje já são jovens. Nós conhecemos pessoas que eram crianças, hoje chegaram a ser jovens, hoje já não existem mais. Então a vida é em si uma incógnita. É algo que nos faz pensar que para nós sermos felizes, termos realmente uma segurança, uma paz, uma tranquilidade de viver, é nós nos assegurarmos de que estamos incluídos dentro de um conceito de Deus. E qual o conceito de Deus? Aqui ele diz, Paulo falando à igreja de Éfeso, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Com o quê? Com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, e ele diz isso, que não existe nenhuma bênção a ser alcançada por nós sem ser através de Cristo. Então, qual é a nossa posição para entrarmos, desfrutarmos de toda a sorte de bênçãos que estão reservadas para nós? Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tem muita gente procurando bênção, mas esquece-se que só é possível em Cristo. Tudo que possa se alcançar nesse mundo, tudo que possamos conquistar nesse mundo, eles sem Cristo serão tão passageiros e nos darão tanto trabalho, nos cansarão, darão tanto enfado, tanto cansaço, que lá na frente, no final, a gente olha e diz: será que valeu a pena? Todo o esforço, toda a renúncia que fiz, será que valeu a pena? E realmente eu posso dizer a você, porque como já vivi um tempo a mais do que muitos aqui, que tem muitas coisas na nossa vida que nós nos arrependemos e já é tarde demais, porque o tempo não vai voltar. Não há como retroceder e começar de novo algo que já
passou. Nós podemos começar coisas novas, mas não podemos trazer as velhas para de novo fazê-las novas. Se isso fosse possível, então nós estaríamos sempre buscando renovar as experiências que nós temos de não ouvir ou ouvir conselhos dos pais e depois sofrer as consequências por não ter aceitado. Isso tudo traz para nós pensamentos de: será que valeu a pena? Nós vemos que quando surgem crises mundiais, muitas pessoas perdem totalmente os seus valores. Parece que suas estacas, as suas colunas de sustentação da vida desmoronam, e elas então preferem tirar a própria vida do que enfrentar a realidade ou mesmo a vergonha de repente estar caindo em desgraça. Aqui está algo que nós podemos ter garantido, que jamais perderemos, que jamais nos trará vergonha, que jamais nos trará engano, quando nós entendermos que aquilo que Deus nos concedeu através de Jesus Cristo são coisas espirituais, isto é, são inatingíveis no conceito humano. Não há como conquistar isso de forma humana, de forma da sabedoria humana, mas sim e somente através da fé em Jesus Cristo, que nossa vida pode mudar, a tua vida pode melhorar, a tua esperança pode voltar. Aquilo que há de mais segurança em nós, amanhã pode não ser mais nada. Eu me lembro que quando nós trabalhávamos na Embraer, no Brasil, e fabricávamos os primeiros aviões que saíam, naquela época o Brasil estava começando uma nova fase, e lá, fabricando os primeiros aviões, surgiu do lado uma fábrica chamada Detroit Diesel, e estava em guerra o Irã e o Iraque. Estavam em guerra. E essa fábrica fabricava o quê? Bombas, foguetes, explosivos. E havia uma oferta de trabalho daqueles técnicos que trabalhávamos com os aviões, que fabricávamos os aviões, fôssemos para essa fábrica para ganhar o dobro do salário e outros benefícios mais. E era tentador. E eu orei a Deus e falei: Senhor, eu creio que eu vou acabar entrando nessa, porque é benefício para mim e para minha família. Mas Deus não deixou eu fazer a decisão. Deus não permitiu, porque eu pedi a Ele opinião. E Ele não colocou no meu coração o desejo de sair. Ele colocou no meu coração o desejo de continuar onde eu estava, na Embraer. Acontece que o tempo passou e também a guerra do Irã e Iraque acabou. E aquela fábrica vivia potencialmente de vender bombas. Então, não tendo guerras, ninguém compra bomba, ninguém compra explosivos. E a fábrica fechou. Então veja que tem coisas que a princípio parecem tão vantajosas, mas elas vão trazer consequências ali na frente. Vão trazer coisas que vai trazer arrependimento. E se eu não tivesse ouvido o que Deus me orientou, e é por isso que todo crente tem que aprender a tomar decisões, colocar Deus sempre em suas decisões, nunca dizer: eu vou mudar de fábrica, eu vou mudar de trabalho porque eu quero, eu resolvi, eu decidi. Ok, você pode até fazer isso, mas cuidado, porque se Deus não estiver no negócio, você vai ter arrependimento. Aí você fala assim: pastor, a gente precisa incomodar Deus com essas coisas? E eu pergunto a você: quando alguma vez Deus se incomodou de alguém pedir ou perguntar alguma coisa para Ele? Não coloque Deus como homem.
Não equipare Deus aos sentimentos de homem. Deus é Deus, Deus é Senhor. Ele é Criador, Ele criou os céus e a terra e tudo o que há. Ele sabe todas as coisas. Ele criou você e conhece cada célula do teu corpo. Ele conhece toda a tua vida, desde agora, desde antes de você nascer. Ele já sabia que você iria nascer. Ele sabe quando você vai morrer, e Ele sabe para onde você vai, se para o céu e para o inferno. Está aqui. Por que Ele sabe? Porque Ele é um Deus que conhece o futuro. Ele sabe as suas escolhas, as suas decisões. E é por isso que Ele, sabendo o que está acontecendo, Ele está dando oportunidades aos homens, às pessoas, de se arrependerem, de mudarem a vida, de optarem por obedecer a palavra de Deus, por estarem preparando-se, não para viver aqui nesta terra, mas preparando-se para os céus, porque é isso que tem que ser pregado. O verdadeiro evangelho prega a cidadania celestial. O verdadeiro evangelho não pega a prosperidade e viver na terra com os benefícios e as benesses que podemos ter de tudo aquilo que o mundo pode oferecer. O verdadeiro evangelho tira você da terra e coloca o seu pensamento no céu. O verdadeiro evangelho coloca você numa posição de pecador e necessitado de perdão em Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho confronta você com o tipo de vida que você tem levado, para que você se questionar esse tipo de vida, esse caminho que você está trilhando, qual será o fim dele? Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele é claro como a luz do dia. Ele mostra exatamente para onde vai aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem a sua palavra. Por isso nós precisamos, amados, entender que você e eu somos privilegiados de termos oferecido a nós gratuitamente o quê? Que Ele quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. E nós muitas vezes estamos perdendo essas bênçãos. Por quê? Porque nós estamos não nos lugares celestiais. Nós estamos pisando na terra, olhando horizontalmente, preocupados tanto com a vida, preocupados com as coisas deste mundo, querendo conquistar tantas coisas, esquecendo que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, porque Jesus falou: se você ajunta tesouros na terra, o ladrão pode roubar, a traça pode roer, aleluia, a ferrugem pode comer, mas vocês ajuntem tesouros nos céus, porque lá a traça, o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não come. Ajunte tesouros nos céus. E o que é ajuntar tesouros no céu? É voltar os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos projetos de vida, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, conferindo com Ele se Ele está aprovando a nossa vida, como temos vivido, para que possamos estar dentro desta condição de receber toda a sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos está preparado para aqueles que colocam em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e sua justiça. Toda sorte de bênçãos está preparado para aqueles que colocam Jesus em primeiro lugar na sua vida, que em tudo que vai fazer eles vão consultar a Deus, porque reconhecem que não pertencem mais a si mesmo, porque a partir do dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ter um dono, que esse dono que antes era quem pertencíamos a Satanás, é ele que dirigia a nossa vida, é ele que nos guiava para o pecado, é ele que nos fazia matar, roubar e destruir. Agora temos outro Senhor, e esse Senhor chama-se Jesus Cristo, e é dele, e por ele, e para ele que são todas as coisas. Aleluia. Nós vivemos com promessas tão maravilhosas, mas por que nós não desfrutamos dessas promessas? Nós muitas vezes conquistamos coisas, mas quando conquistamos, percebemos que aquilo não nos trouxe o que nós tanto esperávamos que se tivéssemos. Traria a paz, traria a tranquilidade, traria sossego. Então nós começamos a perguntar:
Ué, mas por que então já o conquistei e não estou? Eu me lembro de uma vez de um testemunho de uma atriz que se converteu ao Evangelho, e ela contava que para ela galgar os degraus da fama, ela teve que passar por muitas etapas de vergonha, de prostituição, de se vender, de perder a dignidade, a honra, para que em cada pessoa por quem ela passava, tinham que ter um certo proveito dela, do seu corpo, para poder ela galgar mais um degrau. Como acontece, infelizmente, com a maioria das modelos, com a maioria das pessoas que querem viver da beleza e da fama e da televisão. Elas acabam se prostituindo, se vendendo, sendo compradas por um preço tão barato, se ridicularizando para poder chegar. E quando chegam lá em cima, percebem que o que elas teriam ou gostariam de ter para chegar lá em cima, e se venderam, e para subir, desceram tanto, que quando chegaram lá em cima, não tinha mais gosto nem sabor de mel. E aqui nós fizemos uma leitura de uma promessa de nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A primeira coisa, amados, em Cristo nós somos eleitos, aleluia, para herdar a salvação, a vida eterna e os céus. Em Cristo os nossos pecados são todos perdoados e apagados. Em Cristo nós temos a convicção de que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Ele cuidará de cada detalhe do nosso dia de amanhã, porque Ele está no controle de todas as coisas. Toda essa promessa é para todos aqueles que creem, é para todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma promessa que não é apenas uma propaganda enganosa, que não é uma atração, uma isca. É na verdade uma promessa até de sofrimento nesse mundo, de rejeição, porque Jesus falou que nós passaríamos tribulações, privações desta terra, mas que nós não devíamos desanimar, porque Ele tem preparado para nós algo muito melhor, muito maior e eterno, que não acaba jamais. Mas tem gente que está preferindo, e eu fico tão triste com isso. Eu fico tão triste. Um desses dias, com muita tristeza, uma jovem desiste de ser crente, sai daí da nossa igreja e vai embora. E a minha tristeza foi que ela disse: eu não devo satisfação para mais ninguém, porque agora eu não estou mais na igreja. Escolheu a própria vida. Só que tem uma coisa: nós não desistimos das pessoas, porque Deus não desiste. Isso não é o fim. Aleluia. Isto pode ser o começo de algo real e verdadeiro que Deus vai fazer. Porque tem muitas vezes, amados, que para nós realmente nos convertermos, nós temos que passar pela moenda de Deus, pelas mãos do oleiro, e fazer de novo, porque muitas vezes pensamos que estamos convertidos, mas estamos apenas convencidos. Achamos que a igreja é meramente um lugar social onde nos encontramos para ouvir benesses, ouvir benefícios, promessas de bênçãos, promessas de riqueza, promessas de tantas coisas, e orações e tantas coisas que as pessoas querem. Bom, a igreja tem promessa, a igreja tem cura, a igreja tem
milagre, a igreja tem coisas boas sim, e a igreja pode, e sim, abençoar você, porque aqui é o lugar da bênção do Senhor. Mas a igreja não há o propósito principal da igreja, aleluia, é trazer salvação através do Evangelho de Jesus Cristo, trazendo arrependimento nos corações, reconhecendo a vida miserável, arrependendo-se e abandonando o pecado, mudando de vida para tornar-se nova criatura e estar prontinho para quando Jesus a qualquer momento apontar nas nuvens, nós sermos arrebatados e desaparecermos para sempre aqui nesse lugar. Glória a Deus. E essa é a esperança, e essa é a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Jesus Cristo vem, está chegando, mas muitos estão se contaminando, outros estão com o coração rebelde, não aceitando, querendo viver do jeito que eles acham que é, e é assim do meu jeito, irmãos, e isso vai trazer condenação, porque isso é rebelião, e Deus, amados, tem a rebelião como pecado de feitiçaria. Se rebelar contra Deus, contra autoridades do Senhor que Deus coloca sobre nós, é pecado de feitiçaria. Deus abomina, e a condenação para essas pessoas é tão pior. A Bíblia diz: com muito mais açoites serão açoitados aqueles que comem da mesa do Senhor, participam das bênçãos de Deus e depois eles saem fora. Mas aqueles que reconhecem a necessidade da obediência, da submissão, e aceitam o jeito que Deus quer para a nossa vida, sabendo que Deus é perfeito, Deus não erra, Deus não se engana, Deus não tem problemas, amados, com os projetos de vida de Deus para você e para mim são perfeitos, não falha. Mas nós queremos fazer os nossos próprios projetos, nós queremos fazer a nossa própria forma de vida, e até mesmo como sermos cristãos, escolhemos como seremos cristãos. Só que isso pode nos levar àquela palavra que Paulo diz, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas edificam. E eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. E ainda diz mais: feliz é aquele que não se condena naquilo que está aprovando para a sua vida. Então ele está dizendo o seguinte: você é feliz se você não está se condenando naquilo que você acha que é certo e está vivendo. Que você pode estar se condenando por sua própria escolha, porque você não se submete, que você tem um coração rebelde. Então Deus vai permitir que você faça isso para você ser condenado, porque Deus não tolera rebelião, porque a rebelião começou no céu. O orgulho no coração de Lúcifer trouxe a queda dele, e a tentação que ele lançou sobre a humanidade foi exatamente aquilo que ele queria ser. Eu subirei nas mais altas lugares dos céus, irei, e no lugar de Deus me assentarei, e como Deus eu serei. A Bíblia diz que no dia que entrou o orgulho no coração de Lúcifer, ele caiu. E o que ele queria ser, ele não conseguiu, foi derrubado dos céus. Ele na terra lançou no coração do homem, quando disse à mulher: Deus disse que você não deve comer do fruto da árvore, porque pro dia que dela comer, você, como Deus você será. E hoje tem muitos querendo ser Deus, querendo ter poder, querendo ter poder de decisão, poder de falar, de fazer e decidir, quando deveria estar dependendo de Deus para decidir as coisas. E aí a vida começa a ir para trás, a vida começa só, cada passo que dá para frente é dois para trás, e a pessoa começa
começa a culpar a família, começa a culpar a igreja, começa a culpar o pastor, começa a culpar todo mundo, não percebendo que são as decisões que ela tem tomado que está causando esse revés. Essa é retrocesso de vida. Enquanto a pessoa não se arrepender, Deus vai endurecer cada vez mais. E vai chegar uma hora que Deus pode endurecer o coração da pessoa, ela não vai ter mais lugar para arrependimento. Essa é a pior posição que pode chegar alguém. Saul, o rei Saul, ele tentou tanto convencer Deus, se desculpar com Deus, ou fazer com que Deus aceitasse o jeito dele, que Deus falou: rejeitei, não há mais, acabou. Não ouço mais a oração desse homem, não tenho mais ele como rei, já escolhi outro para o seu lugar melhor do que ele. Acabou. E quando Deus rejeita, não adianta chorar. E é por isso que a mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada de uma forma clara, que atinja o alvo e venha como que um impacto que desestruture toda a tua vida, se for preciso, para que você, agora renovado numa nova estrutura espiritual, você conheça verdadeiramente Deus, como muita gente questiona a questão de Jó. Por que Deus permitiu que Jó sofresse tanto se ele era tão fiel? O próprio Jó deu a resposta quando ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Quando o sofrimento vem na nossa vida, é nessa hora que Deus anda conosco lado a lado. É nessa hora que Ele está nos apoiando. É nessa hora que Ele está nos mostrando. E muitas vezes percebemos que se continuássemos como estávamos antes, íamos ser felizes aqui na terra, mas viver a eternidade na infelicidade. E Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E como Ele é perfeito, Ele sabe do seu e do meu dia a dia, e do meu futuro e do seu futuro. Ele permite situações na nossa vida para que nós nos aprumemos, para que não percamos o que é de mais importante, a salvação da nossa alma. Amém? Amém. De que adianta Deus te deixar ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? De que vale? A eternidade está aí, amados. Ela está chegando para mim e para você. Depois desta vida é que começa realmente a vida eterna. Porque nós estamos vivendo por um período de tempo aqui na terra, nesse corpo que é um tabernáculo, uma casa que vive nossa alma e nosso espírito. Mas um dia essa casa vai se desfazer. Um dia esse tabernáculo vai virar pó novamente. E aí então vem a eternidade. Para onde você e onde você passará essa eternidade? Onde nós iremos passar? Deus já disse, Jesus já falou, Paulo escreveu: bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu. Deus elegeu você e a mim. Aleluia. Glória a Deus. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não pode ser por imposição. Você não tem que querer ser santo porque é obrigado, porque o pastor quer, porque a igreja é rígida. Irmãos, você tem que ser santo porque você ama a Deus. Você tem que santificar a sua vida por amor ao Senhor que morreu por você na cruz. Não é questão de posição aqui na terra, não é questão, amado, de aparência, é questão de coração. Eu tenho que amar a Deus independente de circunstâncias. Eu tenho que amá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me dar.
fazer. Mas muita gente fala: Deus, eu vou te amar se o Senhor fizer isso. Eu vou te servir se o Senhor fizer. Começamos a colocar condições para sermos nós fiéis a Deus. Se Ele nos der bênçãos, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, sabe, e começa a colocar condições. Teve um escritor que escreveu, e eu dei razão a ele. Ele disse assim, no seu livro: se Jesus te salvasse hoje e já entregasse você na mão do diabo para te fazer da tua vida um inferno, Ele já tinha feito tudo de bom por você. Você fala: é, pastor, que negócio é esse? Negócio estranho esse aí. Quanto tempo, amado, você acha que nós estaremos vivendo aqui na Terra? A vida média aqui agora está aumentando, né? A vida média está aumentando, as pessoas estão vivendo mais. Outros não estão nem vivendo mais. Estão morrendo, se envenenando nas drogas, no vício. Mas outros estão com sobrevida, porque tem tanta gente aí que está vivendo da vida natural e conseguindo saúde. Então está aumentando a... Ok, mas quanto tempo? A Bíblia diz o seguinte: a vida do homem é 70, 80 anos. O que passar disso será canseira e enfado. Então já tem muita gente que já está no zangueô, na hora extra. Mas ninguém quer morrer. Tem 100 anos. Você quer morrer? Não, eu estou tomando remédio aí. Uma vez eu fui orar para um senhor. Quando eu vi a situação daquele homem, eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Aí perguntei para a família: ele já aceitou Jesus como Salvador? Ele falou: sim, ele é crente. E o homem estava lá, não tinha mais dente, não tinha mais carne, só tinha pele e osso e escaras. Sabe que escaras, fica muito tempo deitado, começa a fazer feridas. Eu falei: vamos orar para Jesus dar um descanso para esse homem. O homem quase saiu correndo. Ele abriu aquela boca, a boca não fechava mais. Quando eu falei: vamos orar para Jesus dar descanso para ele, ele já queria sair correndo da cama. E eu falei: meu Deus, é verdade. Ninguém nasceu para morrer, nasceu para viver. O desejo de todo homem é viver. Mesmo tendo naquela situação miserável que ele estava, coitado. Nada. Não podia, dependia de tudo para tudo. Dependia de comer, de beber, tudo. Você sabe, amados? Aquele homem tem razão. Quem quer morrer? Quem quer dizer assim: eu vou sair daqui da terra agora, eu vou morar em outro lugar? Quem quer agora dizer assim: Deus pode me levar agora? Tadinha, ela sabe que ela está com um aperto danado. A única coisa que ela quer é comer inseto. Agora ela vai morrer. E ela não quer morrer. Vocês estão já pensando na morte dela. Vocês já estão desejando a morte. Pronto. Já está fora. Não morreu não. É isso, Vanderlei. Agora pode fazer um sepultamento. Está vendo, amados? A gente deseja a morte dos outros, né? Mas a gente mesmo não quer. Bom, se nós pensarmos nisso, se nós pensarmos dessa maneira, e sabemos que há promessas na Bíblia
que nós seremos abençoados, independente das circunstâncias. Você tendo ou não tendo dinheiro, você tendo ou não tendo trabalho, você tendo ou não tendo condições, Deus está dizendo aqui que Ele tem bênçãos para nós, que Ele quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então qual é a nossa posição? Eu quero isso, pastor, mas aí para ter isto precisa ter uma condição. Você tem que estar em Cristo, porque a bênção está em Cristo. Então Cristo, amados, é o Senhor da sua vida ou não? Se Ele é, então você vai ter. Eu acho interessante que muita gente acha difícil viver uma vida cristã, mas a Bíblia diz que Deus nos predestinou para filhos. Sabe o que é isso? Muita gente fala assim, então você já está predestinado, se Deus já escolheu, então o que adianta eu estar aqui? E se eu não fui escolhido? Não é assim. Porque senão Jesus não precisava ter morrido. Se Deus já tivesse escolhido quem ia se salvar, quem não ia. Por que Jesus não morreu na cruz então? Ele morreu de quê? Qual é a função de uma morte na cruz para salvar todo aquele que nele crê? Se Deus já escolheu quem vai se salvar e aqui quem vai se perder. Então essa questão de dizer que já está predestinado, já está eleito, então só os eleitos que vão ser salvos? Sim, só os eleitos. Mas quem são os eleitos? Os que entram para a igreja. Aqueles que estão no mundo são mortos já estão mortos. Os que vêm para a igreja se salvam. Estávamos mortos, estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Paulo fala isso, amados. Olha aqui que ele fala no capítulo 2, do mesmo capítulo de Efésios, diz: Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em ofensas e pecados, que no outro tempo vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas aí vem, louvado seja Deus, que a Bíblia ela é rica e ela nos dá essa informação. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aleluia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos das ofensas. Quer dizer, sabe que tem uma coisa? Você não consegue nem reagir. O pecador lá fora não consegue nem entender. Se o Espírito Santo, se alguém não falar a palavra de fé, se alguém não evangelizar, como é que o pecador vai se salvar? Eu vejo quando existem pessoas que saem para distribuir folheto, como o nosso irmão Vítor estava lá. Alguns vão rejeitar, outros vão zombar, mas alguém vai pegar. E pode ser que alguém até que pegou um folheto, nem deu bola na hora, ou quis amassar e jogar, mas depois guardou. Vai ser uma hora, vai ler esse folheto, vai ver aquilo e vai se arrepender, porque a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Nunca é perdido o trabalho cristão, nunca vai ser perdido, amados, o trabalho de evangelização, porque essa é a ordem do Senhor. Diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, isso é, a sua bondade e misericórdia, porque pela graça somos salvos, e por meio da nossa fé. Isso não vem de nós. E por que não vem de nós?
Porque se estamos mortos, qual é a reação que podemos ter? Se alguém está morto no seu delito de pecado, amados, qual a reação que ela pode ter? A não ser que você e eu, que temos o Espírito de vida em nós, em Cristo Jesus, chegarmos nela e dissermos: Jesus te ama, você pode ser salvo. E ela não vai entender. Alguém me disse: japonês pensa diferente, pastor, mas a palavra de Deus é poderosa para fazê-lo pensar do jeito de Deus. Mas alguém precisa falar. Nós não podemos, amados, colocar as barreiras da cultura para pregar o Evangelho. O Evangelho é um só, é o verdadeiro Evangelho da salvação, e ele foi colocado para salvar todo aquele que crê em Jesus. Não existe ninguém difícil. Existe sim aqueles que vão rejeitar e aqueles que vão aceitar. Você não sabe, eu não sei quem vai ser. Então vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Jesus. Eu tinha um primo que morava com a gente no Brasil. A gente frequentava a igreja e a gente ia para os cultos e voltava, e ele de vez em quando ia no culto e voltava zombando da gente. E começava a imitar, falar em língua, e como é que fala? Você viu aquela irmã lá? E vinha dando risada e tal. Eu faço: esse camarada aí é filho do cão mesmo, nunca vai se arrepender. E a gente achava que aquele camarada realmente nunca ia, porque ele vivia nas bebedeiras, vivia nas cervejadas dele, nos bares. Era uma pessoa que vivia dessa forma. Mas um dia ele foi no culto e aquele dia foi diferente, não sei, aconteceu alguma coisa. O Espírito de Deus atingiu o coração dele, a palavra veio de impacto. Ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e começou a chorar. E interessante, ele foi batizado no Espírito Santo, e falava língua estranha. E ele falava: você está brincando, rapaz? Não, agora é sério. Agora é sério. É gostoso. Eu zombava antes, mas é muito bom. Isso é muito bom. E ele falou assim: está vendo? Eu pensei comigo, está vendo? A gente não... Deus é Deus. Deus é Deus. A gente não pode julgar pela aparência. Aquilo que parece ser mais impossível, muitas vezes é o que vai ser mais fácil. Eu me lembro de Saulo, vendo ali Estevão ser apedrejado. Ele viu que aquele negócio não estava funcionando, porque aquele cara era um herege. Esse tal de Estevão aí está pregando essa heresia. E está vendo, Paulo assistiu. Pegaram as vestes de Estevão, entregaram na mão de Paulo. Paulo ficou feliz e agora ele pegou cartas e tinha autorização para entrar nas casas, arrastava os crentes, levava para julgamento. Alguns foram mortos. Paulo mandou matar muitos. Aí um dia ele estava indo para Damasco com carta também, com autorização para pegar os cristãos de dentro de casa e trazer presos para Jerusalém, para ser julgado ali e possivelmente ser morto. Mas lá no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, nós vemos que um clarão veio dos céus, e a Bíblia diz que foi tão forte aquele impacto, aquele clarão, que Paulo cai ao chão e ouve uma voz, e quem estava perto ouviu o trovão. Mas Paulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Aleluia. Se eu sou Jesus, a quem tu persegues? Vá a Damasco, a rua chamada direita, e lá te direi o que vão fazer. E quando ele chegou lá, cego, guiado, agora por não conseguir enxergar, porque a clarão foi tão forte que ele ficou cego. Aí Deus fala com um profeta: vai lá na casa de Ananias, vai lá e ora por um moço chamado Saulo, que está lá na casa. Senhor, Saulo, esse homem persegue a tua igreja. Esse homem, Senhor, olha o que ele fez, é o estrago que ele já fez na tua igreja. Ele é um perseguidor, ele prende, quando aprender, arrasta os crentes na rua. O Senhor quer que eu vou orar por ele? Jesus falou: não, você está enganado. Este é um escolhido meu, aleluia. Então nós não podemos julgar as pessoas pela aparência, nem pelos que estão fazendo agora, amados. Essas pessoas que muitas vezes estão até te perseguindo lá fora, são pessoas que estão carentes, e eles são zelosos, e eles
vão ser melhores crentes, vão ser mais abençoados, vão estar fazendo mais a obra de Deus quando eles conhecerem a verdade, mas eles precisam ter um encontro com Jesus. Estávamos mortos. O morto ele não sente. O morto não tem sentimento, o morto não tem reação. O morto precisa ser carregado, o morto precisa ser levantado, você precisa fazer tudo por ele. Então as pessoas que não conhecem Jesus, amados, que estão mortas nos delitos e pecados, não queira que ela entenda a Bíblia, não espere que ela entenda a sua fé. É você que tem que ser tão crente que Jesus tem que aparecer na sua vida e ela veja Jesus em você e queira ser igual. Porque a bênção já está dada. Nós já somos abençoados. Nós somos o povo de Deus. Temos o selo penhor da promessa, que é o Espírito Santo que foi dado, que nós lemos aqui no versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Veja, você ouviu a palavra da verdade, creu, ouviu. Como crer se não ouvir? E como vão ouvir se não há quem pregue? E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo aqui não é batismo. Esse selo aqui é uma garantia que Deus dá a nós. Você crê em Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo é colocado dentro de você. Você passa a ser o templo do Espírito Santo, o teu corpo. É por isso que a Bíblia fala: não peque contra o teu corpo, não adultere, não viva na promiscuidade, porque o teu corpo é santo. O Espírito Santo entra como uma promessa, um selo, um carimbo de propriedade. E quando o inimigo chega em você agora, ele fala: epa, esse aí já não posso mexer muito, porque esse aí já tem dono. Aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e o maligno não te toca. Então, amados, promessas já temos, condições já temos. Agora o que precisamos é colocar em prática. É vivermos isso, vivermos essa alegria da salvação, vivermos esse gozo de sermos do Senhor, ter coragem de renunciar o meu próprio eu, meus direitos, renunciar a meu próprio jeito de ser, esse jeito de ser que muitas vezes tem trazido consequências e tem trazido problemas para as pessoas. Você acha que é Deus que colocou isso em você? Você acha que você pode permanecer na igreja, servindo ao Senhor desse jeito que você é? Do jeito que ninguém gosta, do jeito que ninguém se agrada, do jeito que apurrinha todo mundo? Não, você tem que mudar. Mas para você mudar você não consegue, porque você não é nada, você não consegue nada. Você tem que depender de Jesus Cristo, porque é Ele que faz mudança em nós. Ele mudou a minha vida, porque eu tive que entregar todo o meu ser. Eu sempre fui uma pessoa muito cheia de si, atrevido, arrogante, ignorante, desobediente e rebelde. Mas como o meu coração deseja o Senhor e Ele conhece o coração, Ele foi tratando comigo. Ele foi tratando, eu fui sofrendo. E fui abaixando a cabeça. E fui dizendo: sim, Senhor, sim, Senhor. Então, eu sou o seu Senhor? Sim, Senhor, o Senhor é meu Senhor. Então faça isso. Eu vou fazendo, e fui obedecendo. E sabe, quanto mais você obedece a Deus, mais sua vida fica melhor. Quanto mais você se humilha, mais Deus te abençoa. Quanto mais você se entrega, quanto mais você diz: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É por isso que Paulo também, arrogante como ele era, esse Saulo que matava os cristãos, que arrastava os crentes, que assistiu e autorizou a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Agora ele dizia: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nessa carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia! Essa é a maior vitória
vitória que alguém pode conquistar na sua vida. Viver para Jesus, derramar-se diante dele, depender 100% dele. Aleluia. Deus te abençoe. O tempo já acabou. Queira isso hoje, meu amado, minha amada. Deseje de todo o teu coração ser guiado pelo Espírito de Deus que já habita em você. Se todos aqui já aceitaram Jesus, se todos que estão aqui já creram em Jesus como seu Salvador, e você está vivendo uma vida que você não gosta de viver, não está vivendo uma vida boa, então conserte-se hoje. Pare de culpar os outros e acerte a sua própria vida com Deus. E receba e seja abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Decida ser feliz, amados. Você não quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Mas não é porque eu quero ser feliz que eu sou feliz. Eu tenho que ter algumas atitudes ou algumas mudanças para ser feliz. Eu quero. Mas qual é a condição? Ser abençoado com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Então, a partir de hoje, coloque a sua vida aos pés de Cristo e diga: Senhor, a partir de hoje, Jesus é meu Senhor. Tu vais me guiar. E diga a Ele: não me solte a mão. Segura mesmo, Jesus, porque senão eu me afasto. Você como pai ou como mãe, se o teu filho pedir para você segurar na mão dele, você segura ou não? Se o teu filho te pedir, me ajuda a atravessar a rua, você vai dizer, não, atravessa sozinho? Ou você vai ajudá-lo a atravessar? Assim é Deus. Muitas vezes nós queremos segurar na mão de Deus. É diferente de você segurar na mão de Deus e Deus segurar na sua. Tem até aquele corinho que até está errado, devia ser invertido isso. Segura na mão de Deus e vai. Vai para onde? Você vai para o Beleléu, porque se você segura na mão de Deus, a hora que você quiser, você solta. Igual uma criança. Você estende a mão assim, a criança segura na sua mão. Aí ela vai atravessar a rua, se solta, sai correndo. Aí você vai ter que correr atrás dela, senão o carro atropela. Ou ela se machuca, não é verdade? Mas agora, se você segurar na mão do seu filho, aí quem quiser tirar, você aperta mais, não aperta? E ele não sai. Então diga: segura, Deus, na minha mão. E não me deixa me afastar, porque isso é que Deus quer. E você vai mudar a sua vida a partir de hoje. Você não foi chamado por Deus para ser infeliz. Você não foi chamado para ser crente em Jesus para viver uma vida miserável. Você não foi chamado para ser crente em Jesus e viver por aí de uma forma como uma pessoa que não é crente em Jesus. Você tem que ser melhor. Você tem que ser uma pessoa abençoada. Você tem que ser uma pessoa feliz e alegre, mas uma pessoa também que sabe perdoar. Uma pessoa que sabe reconhecer o erro. Uma pessoa que sabe que as pessoas não entendem o que você entende e tem misericórdia. Então viva assim. Aí você vai ver o que é ser feliz com Cristo Jesus. Abaixe a sua cabeça. Pai, a tua palavra foi entregue, Pai, à tua igreja hoje mais uma vez, de uma forma em que nós possamos e podemos ser felizes ao obedecer a tua palavra e crer nela como ela é. Assim como a tua palavra diz, eu creio que a tua igreja quer
obter, ó Deus, toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e essa promessa nós queremos alcançar. A partir de agora, repreende, meu Deus, todo principado e potestade, repreende em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Deus, que nós possamos ter sabedoria do Teu Espírito Santo na nossa mente, para entender como estamos sendo enganados, iludidos pelo inimigo da nossa alma, e seja quebrado todo laço, toda corrente que prende-nos ao mundo e ao pecado agora, e quebra, meu Deus, aleluia, toda parede de separação entre nós. Tira toda obra de rancor no coração, tira tudo aquilo que não vem de Ti da nossa vida, e dá-nos a alegria da salvação, a paz que só Cristo pode dar, o amor que vem de Ti, Senhor, no nosso coração, que possamos amar os nossos inimigos, que possamos orar por aqueles que nos perseguem, que possamos abençoá-los e não amaldiçoá-los, e no nome de Jesus que a Tua bênção se derrame sobre a igreja agora, e que Teu Espírito Santo possa, aleluia, calar essa palavra no coração de cada um, e que saiam daqui sem esquecer de que devem viver e ser, para a glória do Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, Márcio.